pessoal, tudo bem? Sejam mais uma vez muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E vocês estão vendo aí minha fonte de alimentação, ela está aberta, não está com problema, tá? Eu abri apenas para poder tirar umas fotos para uns amigos aí que ficaram curiosos em saber como é que é a minha fonte de alimentação por dentro. Então eu deixei ela aberta, agora só preciso voltar a fechar novamente. Vou mostrar aqui para vocês rapidinho a fonte de alimentação. Eu já havia apresentado ela aqui no canal num vídeo atrás. Quer dizer, vários vídeos atrás, né? Inclusive tem uma playlist onde eu falo a respeito dessa fonte, onde nós começamos a montar essa fonte aqui a partir do zero. Esse aqui é o cavalo do transformador, eu chamo ele de Thanos porque ele é muito forte e eu vou falar pra você, viu? Se a gente não tomar cuidado, a gente põe fogo no barraco, né? Então vamos lá. Eu queria falar com vocês hoje a respeito de módulo de som automotivo. Um inscrito aqui do canal perguntou para mim se podia fazer a ligação dos amplificadores que eu estou colocando à venda dentro de um módulo de som automotivo para que ele pudesse fazer a utilização. Ele perguntou até mesmo se o módulo, ou melhor, se o amplificador trabalhava em 12 volts, né? Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então aqui nas minhas mãos eu tenho um pequeno amplificador pop, que eu já comentei a respeito desse amplificador em outros vídeos aí. Se você estiver curioso a saber a respeito dele, é só procurar aqui no canal que você vai ter algumas informações relacionadas a esse amplificador aqui, tá? Inclusive tem alguns vídeos aí com link na descrição para quem quiser adquirir. Ele está disponível à venda lá no Mercado Livre. Então vamos lá, vamos responder a pergunta. Esse amplificador aqui dá para ligar no carro, no som do carro em 12 volts? A resposta é depende. Por que depende? Se eu for ligar esse amplificador aqui em 12 volts, ele não vai funcionar. Porque ele não foi projetado para trabalhar numa tensão simples de 12 volts. Ele foi projetado para trabalhar com uma tensão simétrica, tensão positiva e tensão negativa, tá? Tensão positiva e negativa em relação ao terra. Então nós temos uma tensão positiva em relação ao terra e uma tensão negativa em relação ao terra. Ou seja, é igual a temperatura. Você tem temperatura acima de 0 graus e tem temperatura abaixo de 0 graus. É mais ou menos assim, entendeu? Então ele trabalha com os dois, com as duas temperaturas, vamos dizer assim, né? A grosso modo falando. Então, vamos lá. Para a gente ter uma potência boa, uma potência elevada no alto-falante, a gente tem que jogar no alto-falante, nas bobinas do alto-falante, uma tensão bem elevada, uma potência bem elevada, para que o alto-falante seja capaz de se movimentar, tanto para frente, para fora como para dentro, né? E assim fazer o deslocamento de ar e então produzir o som que a gente quer, entendeu? Então é necessário ter uma grande quantidade de tensão e de corrente circulando pela bobina do alto-falante. Agora, por mais que eu pudesse ligar esse amplificador em 12 volts, eu não teria uma boa potência no alto-falante. Na verdade, eu não teria potência quase que nenhuma. E a qualidade sonora seria sofrível. E por que eu estou falando isso? Porque a arquitetura de amplificadores da classe AB, ela possui uma boa qualidade sonora, embora ela não tenha uma boa eficiência energética. O que isso quer dizer? Se a gente, por exemplo, um exemplo, né? Se a gente alimentasse esse amplificador aqui, se ele trabalhasse com 12 volts e a gente aplicasse sobre ele os 12 volts, ele ia aproveitar em torno de 60 ou 65% dessa energia para transformar em som. Ou seja, se eu colocasse 12 volts num transformador como esse, nós teríamos no alto-falante apenas algo em torno de 6, 7 volts apenas, entendeu? Talvez até menos. Por quê? Porque isso está intimamente relacionado com a arquitetura do amplificador, o tipo de funcionamento do amplificador. E para aqueles amplificadores que possuem fontes simples, que tem apenas a tensão positiva e o terra, nós teremos obrigatoriamente que ter um capacitor de desacoplamento na saída. E isso então poderia fazer com que nós tenhamos uma perda ainda maior, né? Ou seja, a eficiência energética de um amplificador nessas condições ela se torna ainda menor. Daí você fala assim: ah, Valdemar tá ficando maluco, imagine, onde é que já se viu? Como é que pode? 12 volts não dá som. Você é louco? Eu ligo o módulo de som do meu carro, o falante do meu carro, falta cuspir o cone pra fora. Ah, esse Valdemar não tá com nada não. Então, vou te falar uma coisa. Aí é que está o segredo. Você já teve a oportunidade de abrir um módulo de som automotivo para ver como é que ele funciona, como é que ele é por dentro? Você nunca teve essa oportunidade? Então eu vou mostrar isso para você agora. Ó,
Esse daqui é um módulo de som automotivo, bem simples e bem básico. Ele tem 100 watts RMS por canal, segundo é o que diz o fabricante, eu não cheguei a medir para ver, né? Ele tem apenas dois canais, canal esquerdo e canal direito. Existem módulos como esse daqui que possui 4 canais. Então nós temos aqui 2 amplificadores aqui na parte de cima e 2 na parte de baixo. Aqui nesse módulo, por exemplo, nós temos um embaixo e outro em cima, são 2 canais, né? E o que faz esse amplificador ter tanta potência? O segredo está aqui, ó, desse lado aqui, como vocês estão observando. O que é isso daqui? Isso daqui é um conversor de potência, é um conversor que nós chamamos de conversor DC-DC. Ou seja, a tensão que você aplica aqui na alimentação, se você entra com 12 volts, esse conversor vai trabalhar em cima desses 12 volts, fazendo com que essa tensão suba, mas suba bastante. De 12 volts, então, nós vamos ter uma tensão aqui de saída dessa fonte, desse conversor, uma tensão simétrica de 30 mais 30 volts, ou até mais, dependendo do módulo, né? Então é isso que faz com que esse módulo ele seja bastante potente. Ele tenha bastante rendimento, vamos dizer assim, né? Isso muitas vezes quando o amplificador tem arquitetura classe AB. Nós temos aqui 2 amplificadores, canal esquerdo e canal direito. E esses amplificadores possuem a mesma arquitetura que nós temos aqui, ó. É um amplificador classe AB, entendeu? Tem a mesma eficiência energética que esse daqui tem. Ou seja, apenas 60% da energia que é produzida aqui nessa fonte é transformada em som. Ou seja, nós temos aqui 30 mais 30 volts, um exemplo, né? Na verdade, nós estamos falando aqui de 60 volts, né? 30 da linha positiva e 30 da linha negativa. Então ele vai, o amplificador, quando ele estiver produzindo som, ele vai gerar picos de tensão positiva e picos de tensão negativa. Então o que deve ser levado em consideração é essa amplitude de energia dessa tensão. Então nós temos aqui disponível para o amplificador 60 volts. Então apenas 60% desses 60 volts é que vai ser transformado em energia. Se no lugar desses amplificadores classe AB, nós tivéssemos aqui um amplificador classe D, que é o que muitos chamam de amplificador digital, aí sim, aí o buraco seria mais embaixo. Por quê? Porque o amplificador digital, ele tem uma eficiência energética de mais ou menos 95%. E isso é hora dos cachorros começar a latir. Brincadeira, viu? Ô lugarzinho barulhento, cara. Pelo amor de Deus. Então, como eu estava falando, o amplificador digital ele tem eficiência energética de 95% mais ou menos. Entre 90%, 95%, 98%. Ou seja, 98% ou 95% da alimentação que ele recebe é transformada em som. Por isso que muitas vezes o amplificador classe D ele consegue extrair muito mais potência da fonte de alimentação interna, do conversor DC-DC. Então é por isso muitas vezes que você viu um carro passando na rua com as caixas de som explodindo. Por quê? Porque na verdade ele está utilizando um amplificador onde dentro dele ele tem um conversor como esse. Ele vai ter uma tensão muito maior para poder alimentar o amplificador e jogar essa tensão na bobina dos alto-falantes, entendeu? E respondendo aquela pergunta sobre depende, eu posso ou não posso ligar esse amplificador no som automotivo? Se você tiver experiência em eletrônica e quiser substituir, no caso, se eu quisesse fazer isso, eu poderia muito bem pegar um serrote, cortar aqui essa placa de fora a fora, entendeu? E colocar um amplificador desse lado e outro desse. Eu poderia até mesmo colocar 4 canais aqui da plaquinha pop. Só que, lógico, a gente tem que ficar limitado também à questão da corrente dessa fonte. Eu não sei se ela tem uma boa corrente, embora tenha uma tensão suficiente para alimentar esse amplificador. A gente tem condições sim de alimentar esses amplificadores com a tensão que é gerada pelo conversor. Se nós se quem for mexer, quiser fazer experiência, tiver conhecimento em eletrônica, pode tirar essa placa fora e encontrar as trilhas onde são fornecida a alimentação da fonte, a tensão positiva e negativa, e fazer uma ligação diretamente aqui. Daí a pessoa consegue sim fazer a utilização dessas placas aqui no som automotivo, né? Só que é igual eu estou falando, isso vai exigir uma boa adaptação técnica, ou seja, uma tremenda de uma gambiarra, vamos dizer assim, né? Eu até pensei em fazer isso daqui com esse módulo aqui é 1000, né?
Mas eu não vou fazer isso com ele não, eu vou deixar ele original e futuramente eu vou colocar ele no carro, só os 2 canais mesmo. Bem provável que eu coloque ainda esses canais aqui em bridge apenas para alimentar uma caixa de subwoofer que eu vou colocar, mas isso mais para frente, né? Então é isso. O segredo de um som automotivo ser forte é justamente a questão da alimentação, né? Dentro dele existe uma usina de energia, vamos dizer assim. Por isso que ele é tão potente, se torna tão potente mesmo com a entrada de 12 volts. Agora, se a gente fosse colocar uma entradinha de 12 volts aqui, mas nem a pau, isso aqui não ia rodar de jeito nenhum. Embora que existem muitos amplificadores classe D, que são alimentados por 12 volts e conseguem ter uma boa tensão, uma boa potência de saída. Não muito também, né? Mas ele consegue entregar quase toda essa tensão de potência na bobina do alto-falante. Então você consegue ter uma potência até que razoável, tá certo? Então é isso aí, foi um vídeo bem rápido e bem simples que eu queria trazer aqui para vocês, respondendo mais aí essa dúvida que algumas pessoas podem ter, entendeu? E para quem estava curioso em saber como é que um módulo automotivo funciona, tá aqui o vídeo explicando mais ou menos o porquê que ele é tão potente, tá bom? Então não se esqueça de se inscrever no canal, tá? Ative as notificações aí do sininho para você ficar por dentro das novidades. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e não se esqueça de deixar o seu like, tá certo? Um grande abraço aí, pessoal, a todos vocês e até o próximo vídeo, hein? Valeu!